Olá, como vai? Meu nome é Leandro Dias e eu sou um dos fundadores da Aquintech. A Aquintech hoje se tornou, recentemente, Akin, Sociedade Anônima Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais, regulada pelo Banco Central. A Akin, por sua vez, criou o software AgroDaddy, que aqui vamos explanar. E antes de começar, eu preciso que vocês, por alguns segundos, fechem os olhos e pensem comigo. Vamos pensar num produtor que você conhece, que pode ser seu vizinho, pode ser seu pai, pode ser até você mesmo. Esse produtor acorda às 4 da manhã. Ele planta, ele cuida, ele colhe, e depois de tudo isso, vai ao banco e ouve que não tem crédito suficiente. Ou ouve que o preço que ele vai receber pelo que ele plantou foi decidido por alguém que nunca colocou a mão na terra. Isso não é uma crise isolada. Isso é um sistema que foi construído para excluir a produção. E hoje, eu, que sou filho de um homem que nasceu embaixo de um pé de café, hoje eu vim aqui para apresentar o que estamos construindo para mudar isso. Isso se chama AgroDaddy. O Brasil, como todos sabemos, alimenta o mundo. Não é exagero, é dado. Nós somos o maior exportador líquido de alimentos do planeta. Exportamos 169 bilhões de dólares em agronegócio só no ano passado. Quase metade de tudo que o Brasil exporta sai do campo. Mas existe uma contradição que ninguém consegue explicar direito. Como o país que alimenta o mundo tem 10 milhões de produtores rurais com acesso limitado a crédito. Tem cooperativas que não conseguem fazer hedge, proteção de preço. Tem produtor que não sabe quanto vai receber pela safra e que ainda está no chão. E tem banco lucrando 100 bilhões de reais por semestre, financiando esse mesmo produtor a mais de 20% de juros ao ano. Isso não é mercado, isso é concentração de poder disfarçado de sistema financeiro. Este foi um sistema que foi construído para empresas, não para produtores. Olha o que a história nos mostra. Em 1602, nasce a primeira bolsa de valores do mundo, em Amsterdã, a Holanda, para financiar o quê? Empresas. Quase 200 anos depois, em 1792, nasce a Wall Street, para financiar de novo o quê? Empresas. Em 1972, quase 200 anos depois, nasce a Chicago Stock e lança os seus primeiros futuros de commodities, mas grandes commodities, soja, petróleo, ouro, para grandes players. Pois é, 400 anos de inovação financeira e em nenhum momento alguém parou e perguntou: e a produção em si? Uma fazenda não faz IPO? Uma safra não pode fazer IPO? Uma cooperativa regional de cacau na Bahia não acessa o investidor em Tóquio? Por quê? Não é porque é impossível, mas porque ninguém nunca construiu infraestrutura para isso. Até agora. Deixa eu te mostrar o que eu chamo de economia invisível. São os produtos que vocês produzem aqui na Bahia: açaí, castanha, cacau, mel, pimenta, tilápia, mandioca, cupuaçu. Cada um destes produtos representa bilhões em produção real, em trabalho real, em família real. Mas nenhum deles tem bolsa, nenhum deles tem contrato padronizado, nenhum deles tem mercado secundário, nenhum tem investidor global acessando. Isso é o que eu chamo de economia invisível. Não é invisível porque é pequena, é invisível porque o sistema financeiro nunca olhou para ela. E esse é o maior erro financeiro dos últimos 4 séculos. Porque quem encontra o que está invisível
encontra o maior mercado do mundo. E vamos ser honestos sobre o que acontece hoje. O produtor assume o maior risco. Risco de chuva, risco de seca, risco de praga, risco de preço, risco de crédito. E recebe a menor parte do valor que gerou. Aí vem o intermediário, tira a margem. Vem a trading, especula em cima do preço. Vem o distribuidor, cobra a logística e a margem dele. E no final, o produto que saiu da mão do produtor por R$ 2 chega na prateleira por mais de 10. E o produtor não viu a diferença. Eu não vim aqui prometer que vou acabar com os intermediários. O mercado precisa de intermediários eficientes. O que eu vim propor é diferente. Que o produtor tenha poder de negociação que ele nunca teve. Que ele saiba o preço antes de plantar. Que ele tenha proteção deste preço antes de cair. E que ele tenha crédito baseado no que ele vai produzir. E não no que ele já perdeu. Agora, eu quero fazer uma pergunta diferente. Se uma cooperativa aqui na Bahia pudesse acessar um investidor em Singapura diretamente, sem banco no meio, sem taxa abusiva, sem burocracia de 90 dias para análise de crédito. E mais, e se uma produção futura de cacau, que ainda nem foi colhida, pudesse servir de base para um crédito que chega antes do plantio? E se o produtor pudesse travar o preço da próxima safra hoje, com segurança, sem precisar entender de mercado futuro? Isso não é fricção científica. É o que acontece todos os dias nos mercados financeiros mais sofisticados do mundo. Porém, para grandes empresas, nós estamos construindo exatamente isso. Porém, para o produtor, de qualquer tamanho, em qualquer lugar do Brasil, conectado ao capital global. A Agrodery, ela não é uma startup de tecnologia, não é um aplicativo só de banco. A Agrodery é uma infraestrutura. Uma infraestrutura é diferente de um produto. Produto você usa e descarta. Infraestrutura você constrói uma vez e ela sustenta tudo que vem depois. Crédito para o produtor comprar insumo com base na produção, não no histórico bancário. Seguro, descentralizado, automático, sem seguradora travando o pagamento. Barter, ou seja, troca de insumo por produção futura, sem precisar de moeda no meio. Proteção de preço, acessível para commodities que nunca tiveram na bolsa. Mercado secundário, onde esses ativos podem ser negociados entre investidores a qualquer horário do dia. Liquidez global, capital internacional chegando direto na nossa cadeia produtiva nacional. Tudo isso conectado por uma mesma arquitetura, uma infraestrutura construída para durar. É isso que é a Agrodery. Agora chegamos na inovação, no mais importante de tudo que fizemos até hoje, nestes 6 anos. Eu preciso que vocês prestem atenção nesta analogia, porque ela vai mudar a forma como vocês enxergam o que estamos construindo. O S&P 500 é um índice que mede as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O Nasdaq mede empresas de tecnologia. O Dow Jones mede empresas industriais. Pois bem, existem todos esses índices. Porém, você conhece algum índice que mede a produção real do mundo? Que se mede se a safra de café foi boa? Que mede se o cacau baiano está valorizando? Se a piscicultura nordestina está crescendo? Pois bem, não existe, nunca existiu, até hoje. O AGD é para a produção o que o S&P 500 é para as corporações. Pela primeira vez na história, vamos criar um índice que representa a economia produtiva real.
não empresas, a produção em si. E como funciona na prática? O AGD é composto por subíndices setoriais, como soja, café, cacau, tilápia, lítio. Cada setor produtivo tem seu próprio índice interno dentro do nosso ecossistema e todos participam da rede de liquidez global. Isso significa que o investidor em qualquer lugar do mundo pode ter exposição à produção de cacau da Bahia, sem precisar comprar o chocolate, sem precisar vir ao Brasil, ou, quiçá, entender de logística agrícola. Ele entra no ecossistema, a produção recebe o capital, o produtor acessa crédito e proteção de preço, ou seja, todo mundo ganha e a economia que era invisível finalmente se torna visível. Durante décadas, apenas grandes empresas acessaram o mercado de capitais. Você abre capital na bolsa e acessa bilhões de dólares de investidores. Mas para uma fazenda, isso era impossível. Para uma cooperativa regional, também. A Agroeder está criando o equivalente a um IPO para produção de todas as commodities do mundo. Nós chamamos de ICO da produção, uma oferta de ativo produtivo tokenizado, conectado ao que há de mais sofisticado no universo financeiro, onde uma cooperativa de cacau aqui na Bahia pode acessar um investidor global da mesma forma que a Petrobras acessa em Wall Street, com transparência, com rastreabilidade e, principalmente, com liquidez. O acesso ao mercado de capitais deixa de ser um privilégio de grandes corporações e passa a ser um direito de qualquer cadeia produtiva. Agora eu preciso falar de dinheiro, porque visão sem capital não existe. E aqui está o que nos diferencia de qualquer outra iniciativa que você já viu. Nós não começamos do zero. Nós construímos uma arquitetura de capital em 5 camadas. A base, camada 1, estão os CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio, regulados pela CVM, capital de investidores institucionais brasileiros, mas também internacionais, por que não? Já temos um programa hoje de mais de 100 milhões em pipeline. Camada 2, FDICs, ou FIAGROS, fundos que compram os recebíveis dos produtores e distribuem para family offices e grandes fundos de investimento. Camada 3, fundos internacionais. Aí, capital estrangeiro acessando o agro brasileiro com eficiência regulatória total. Camada 4, o nosso token, o AGD, que distribui liquidez globalmente para o ecossistema. Um jovem no interior da Ásia ou da África podendo comprar esse token no seu aplicativo do seu smartphone a qualquer momento do dia. Um mercado global em nossa quinta fase com liquidez, onde o nosso ativo é produtivo, ele é negociado continuamente entre investidores no mundo inteiro. Cada camada financia a próxima. Cada camada reduz a dependência de uma fonte única. E quanto mais camadas ativas, maior a estabilidade e o potencial de escala. E é isso que separa infraestrutura de produto. Mas vamos lá, por que agora? 4 forças estão convergindo, senhores, neste momento. É um momento histórico. Primeira, o mundo precisa de mais comida. A FAO estima que precisamos produzir mais de 70% de alimentos até 2050. Essa demanda precisa de financiamento. Segunda, a tokenização de ativos saiu de 5 bilhões de dólares em 2022 para 30 bilhões de dólares em 2025. E a projeção é de 2 trilhões até 2030. O mercado está sendo criado agora. Terceira,
Investidores institucionais no mundo inteiro estão procurando ativos reais, descorrelacionados de bolsa e juros de governo. O agro brasileiro tem exatamente esse perfil. Quarta, o Brasil está consolidando sua posição como maior potência alimentar global do século XXI. Essas quatro forças nunca convergiram ao mesmo tempo como hoje. Essa janela existe agora. Daqui a 5 anos ela já terá fechado e alguém gigantesco já terá construído essa infraestrutura. A questão é, vai ser um fundo americano ou uma empresa chinesa? Ou vai ser construída aqui, por brasileiros, para o produtor brasileiro? Olha para esses números. 10 bilhões de pessoas no planeta até 2050. 70% mais alimentos necessários. Mais de 10 trilhões de dólares em investimentos necessários na cadeia produtiva global. Alguém vai financiar essa expansão. Alguém vai construir a infraestrutura que vai mover esse capital do investidor para o produtor. A questão não é se isso vai acontecer. A pergunta é quem vai fazer isso. Nós acreditamos que a resposta é uma empresa brasileira, construída sobre o maior ativo produtivo do mundo, o agronegócio do Brasil. Eu quero ser muito claro sobre o que a Agrodere é e o que ela não é. Nós não somos uma corretora, nós já sabemos que tem muita corretora no mundo. Nós não somos uma fintech. O que não falta são fintechs no Brasil. Nós não somos um protocolo, pois protocolos sem conexão com o mundo real não resolve problema de produtor. O que nós estamos construindo é o maior ecossistema descentralizado de financiamento da produção do mundo. Um ecossistema onde produtores, cooperativas, tradings, investidores, instituições financeiras participam da mesma rede, onde o crédito tradicional e a liquidez digital trabalham juntos, onde o produtor da Bahia tem acesso ao mesmo sistema financeiro que o fundo de Nova York, não como cliente subalterno, mas como parte da infraestrutura. E chegamos no momento mais importante. Eu quero ser direto com vocês. Nós já temos credibilidade construída. O Google apostou em nós, o Nubank apostou em nós, 60 investidores anjo apostaram em nós e o Global Emerging Market Group, um dos maiores fundos de ativos digitais do mundo, sediado em Nova York, comprometeu 20 milhões de dólares na nossa expansão. Isso não é projeto de PowerPoint, isso é infraestrutura em construção. Nós estamos abrindo uma rodada estratégica limitada. O valuation da Agrodere é de 100 milhões. Estamos disponibilizando até 12% da companhia neste evento. Cada 1% corresponde a 1 milhão de reais, conversível em debêntures regulados pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. Não estou oferecendo participação em uma ideia, estou oferecendo participação na construção da infraestrutura financeira que o mundo produtivo sempre precisou e nunca teve. Como vocês sabem, durante séculos, o sistema financeiro aprendeu a financiar empresas. Chegou a hora de nós financiarmos a produção. Nosso valuation, como vocês já sabem, está crescendo. E se você acredita na capacidade de brasileiros ditarem o que será o financiamento agrícola para os próximos anos e décadas, por favor, venha conversar conosco. Muito obrigado e um bom evento a todos.